Fala, torcida do Cruzeiro, ligar aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso cabuloso. Mas antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cruzeiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Da Raposa, e o que a gente quer saber, tem Libertadores na quarta-feira, jogo contra o Flamengo decisivo. Arthur Jorge vai poupar jogadores pensando nesse jogo ou não? Vai de força máxima? Boa tarde para você também. A tendência é que sim, viu, Bonucci? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O técnico Arthur Jorge comandou um treino agora pela manhã aqui na Toca da Raposa, pensando, claro, no jogo do final de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, ele tem um retorno do volante Matheus Henrique. O Mateuzinho estava suspenso no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol e volta a ficar disponível. A tendência é que ele seja titular, já que o Mateuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo pela Libertadores e é desfalque no jogo da volta, quarta-feira, contra o Flamengo no Maracanã. Quem está disponível, que não estava quarta-feira pela Libertadores, é Lucas Romero e Fagner. Os dois voltam à disposição do técnico Arthur Jorge nessa sequência de temporada. Para a partida de domingo contra o Corinthians, o Arthur Jorge não vai poder contar com o atacante Kaique Kenji, que está suspenso. Agora, Bonucci, o Cruzeiro tem contado com um atacante decisivo nessa fase da temporada. Vamos assistir. Sabe aquela mensagem pro amigo antes de começar o jogo? Você vai ver, o fulano vai fazer gol hoje. Olha, até mesmo quem é muito bom de palpite não deve ter acertado. Os mais de 60 mil torcedores que vieram ao Mineirão na quarta-feira testemunharam um golaço de um jogador que não estava entre as principais apostas dos cruzeirenses. Sabe de quem? Arroio é o nome da emoção! Um gol que virou meme por causa do drible desconcertante no Samuel Lino do Flamengo. Levou o estádio à loucura. Nossa. Personalidade, talento, drible. Arroio já mostrou credenciais. O que ainda precisa? Ser cada vez mais eficiente nesse tipo de jogada nos jogos, para aí ter uma sequência de atuações fortes com a camisa do Cruzeiro. Quem sabe em pouco tempo se tornar ídolo da nação azul. Então brilha, Arroio! Vamos conhecer agora a sequência celeste, que é pesada para os próximos dias. Oi, Bel, bancada democrática, você que acompanha o Alterosa Esporte, o Cruzeiro encara o Corinthians, domingo em São Paulo, daqui a pouco eu volto para falar mais desse jogo. Mas antes disso, é preciso também falar sobre essa sequência que o time celeste tem. É o Corinthians no fim de semana, a volta contra o Flamengo pela Libertadores na quarta-feira no Maracanã. Aí depois vem o Flamengo de novo, mas pelo Brasileiro. O primeiro clássico da Copa do Brasil contra o Atlético. O Vasco pelo Brasileiro e é a volta contra o Atlético. Então uma sequência dificílima do time do técnico Arthur Jorge. Por falar nisso, o torcedor cruzeirense comentou sobre esses próximos jogos. Vamos acompanhar. O trem vai ser feio para o Arthur Jorge aí, viu? Fazer com que esses caras consigam assimilar esse tanto de jogos, né? Mas o bom também é que o Pedrinho tá gastando, tá trazendo reforço. Bota essa galera para jogar que vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. A gente acredita no time, eu acho que vai ser muito bom, vai ser difícil, mas a gente tem time para poder chegar. Né? Contratou, investiu, o Pedro, né, durante toda a temporada, investiu nisso. Com certeza, investiu pesado, o Pedrinho está trazendo um jogador aí que é necessário, infelizmente teve contusão aí, mas a gente acredita no time. Legal. Também a ficha técnica para essa partida, Corinthians e Cruzeiro, meu filho. Davi de Oliveira Lacerda. Misericórdia, velho. Despertou um gatilho aí, o Galo? Nunca vi esse VAR. É porque ele é muito... Assim, gente, para inventar o processo, ele é um árbitro que... Isso eu posso falar. Eu acho ele de uma incompetência, sabe? Porque uma coisa é a gente falar outras nomenclaturas aqui que nunca vem, mas incompetente eu posso falar. Porque é uma condição de opinião, não é uma condição de ofensa. É uma condição de que você vai lá e fala assim, mano, eu acho que você é um profissional incompetente. E esse final de semana, brasileiro, que é no meio de decisões de campeonatos sul-americanos, o Cruzeiro disputando Taça Libertadores da América, e aí? Será que o Arthur Jorge vai com a galera toda ou vai usar o time misto? Já falamos na escalação aqui do Cruzeirão.
Gão, e vamos começar a ver esse Cruzeiro que enfrenta o Corinthians no final de semana. Sem tempo para respirar. A vida do cruzeirense nesse mês vai ser corrida mesmo. Vai se acostumando aí. Jogar em time grande é isso, é 3 competições, então é um privilégio que a gente tem. E, cara, tá preparado para quem entrar em campo aí, né, nessas competições, tem que dar o máximo, porque a gente tem objetivos grandes aí na temporada. E para conseguir os objetivos, vai ter que rodar o grupo. Os recém-contratados podem aparecer no time. Lúcio Rodrigues, por exemplo, pode ganhar os primeiros minutos em campo. João Costa, Zé Lucas, Wesley também devem pintar entre os titulares. Para o Wesley, um jogo com sabor especial, já que vai encontrar o time que o revelou. O atacante do Cruzeiro falou sobre o elenco celeste e sobre essa rodagem do time. Cara, acho que a gente tem um elenco muito grande, acho que tem grandes jogadores capacitados para cada função. E acho que a gente vai trabalhar o nosso máximo para estar preparado para conseguir as vitórias nessas próximas partidas difíceis que a gente tem. Para o jogo, o técnico Arthur Jorge não vai ter Kaique Kenji. O atacante recebeu o 3º cartão amarelo diante do Mirassol e está suspenso. Por outro lado, quem volta de suspensão é o volante Matheus Henrique. Ele não jogou contra o time do interior paulista na última rodada do Brasileiro. Como ele está suspenso da partida contra o Flamengo pela Libertadores, pelo 3º cartão amarelo, na quarta-feira, deve ser o titular no domingo. É um campeonato que a gente vem se recuperando, né, no Brasileiro, todos sabem como a gente começou mal e hoje a gente se encontra na 5ª posição daquilo que a gente vem fazendo e entregando. Então é manter essa sequência também de resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Pois é, a gente estava até olhando inclusive aqui, porque o jogo é na arena, né, do Corinthians. E lá o Cruzeiro tem bom retrospecto, já ganhamos título lá inclusive, né? Naquele ano de 2019 terrível, o Cruzeiro consegue 3 pontos importantes naquela jogada ali do Ederson, onde todo mundo ficou falando assim, tem que marcar impedimento. Eu falei assim, mas quem deu um passo foi o jogador do Corinthians, gente. Certo? Depois a gente tem inclusive um confronto contra o Corinthians, em que o Daronco erra, não marcando uma falta dentro da área, salvo engano, do Gil em cima do Machado. E o Cruzeiro acaba saindo derrotado de uma partida que ele poderia ter ganhado ali, porque deu muito trabalho no Corinthians. Primeira rodada de 2023. E o Corinthians, apesar do ano passado a gente ter sido eliminado por eles, a gente foi eliminado com uma vitória na Arena Corinthians lá. E depois fomos para os pênaltis. Então, ou seja, o Cruzeiro tem um bom retrospecto lá, em São Paulo. Inclusive, até o Palmeiras tem dificuldade com a gente quando a gente joga na casa deles. O Cruzeiro, quando sai daqui do Mineirão, ele, como o Fael falou, tem uns times que são pedra no sapato. Por exemplo, São Paulo era muito difícil, já quebramos um tabu contra a Internacional esse ano. E nessa toada que o Cruzeiro está indo no Campeonato Brasileiro, de sair de último lugar e estar nesse momento em 5º lugar, que recuperação é essa? Que trabalho é esse do Arthur Jorge? Além do Pedrinho ter movimentado rápido no mercado, porque perde Gabriel Peck e perde também Sinisterra e rapidamente ele vai para o mercado. E vamos que vamos, porque temos tudo para conquistar 3 pontos fora de casa e aí compensar nesse saldo devedor daquilo que a gente perdeu do tempo também do seu Adenor. E aí, Gão, vai poupar jogador? Não vai? Muitos compromissos importantes pela frente aí. Como é que vai ser a situação, meu filho? Bel, alguns jogadores serão poupados sim. Veja bem, vamos de Otávio, porque goleiro geralmente tem que manter na sequência. O João Marcelo deve pintar por aqui no lugar do Fabrício Bruno para dar descansada no Fabrício Bruno. Jonathan Jesus aqui do outro lado. Agora é o seguinte, nós temos o William, porque eu acredito que talvez o Arthur Jorge vá com o Fagner para o jogo do Maracanã, mas se o Fagner pintar por aqui, nós temos sinalizado já quem jogará no Maracanã, né? Desse lado, o Rojas. Mas aí tem uma possibilidade do seguinte, protocolo Lucas Vitalba, talvez aqui na lateral esquerda, para poder começar a preparar o Lucas Vitalba, de repente, para um jogo no Maracanã, já que o Rojas não foi bem no jogo do meio da semana. Romero volta para o jogo contra o Flamengo, então, para pegar ritmo, deve atuar nessa partida. Matheus Henrique ganhou o 3º cartão amarelo, não joga contra o Flamengo, o Romero também jogaria no lugar dele, então deve ser poupado o Gerson, como deve ser poupado também o Matheus Pereira com misericórdia. O Bruno Rodrigues aqui na armação. Vamos de Wesley, que está pegando o ritmo ainda. O João Costa deve entrar aqui, provavelmente, ou ele ou o Felipe Moraes. E na frente, talvez o Caio Jorge queira jogar para poder continuar fazendo gols e ter um pouco de mais ritmo.
mas acredito que talvez vejamos a estreia de Lúcio Rodrigues sob o comando do Arthur Jorge, Bebel. Vamos para a Toca da Raposa. Laura Rezende chega para atualizar o noticiário do Cabuloso. Laura, quero teu apelido, tá todo mundo falando. Ah, derivação do nome. Eu quero um apelido, aqueles que a gente tem vergonha de falar no ar, amiga. Boa tarde. Ei, Vini, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Taon. Claro, todo mundo me chama de Laurinha, mas eu tenho um grupo de amigas que me chama de Laú. Aí Laú. Tem o time aí também que chama Laú, não tem? Boa, gostei. É isso, muita gente me chama de Laú. Mas falando sobre o Cruzeiro, Vini, o técnico Arthur Jorge comandou mais um treino aqui pela manhã, na Toca da Raposa. Treina amanhã pela tarde e aí sim viaja para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão no domingo. O técnico Arthur Jorge possivelmente vai colocar em campo um time mexido nessa partida fora de casa, pensando, claro, no duelo de volta da Libertadores no meio de semana contra o Flamengo no Maracanã. Para essa partida do Campeonato Brasileiro, o técnico Arthur Jorge vai ter o retorno do volante Matheus Henrique. Ele estava suspenso no jogo contra o Mirassol. E aí, o volante Matheus Henrique está suspenso no jogo de volta da Libertadores, tomou o terceiro amarelo, possivelmente vai ser titular desse time no domingo. Quem está disponível? Lucas Romero e Fagner, que foram desfalques no jogo da Libertadores, mas o Arthur Jorge tem uma baixa de um garoto que tem sido utilizado por ele, o Kaique Kenji, está suspenso para essa partida contra o Corinthians. A gente deve ver um time bastante mexido pensando nesse jogo de volta e podemos ver a estreia de Lúcio Rodrigues com a camisa do Cruzeiro, ele que é o único reforço que chegou por aqui e ainda não jogou. Possivelmente pode jogar contra o Corinthians nesse final de semana. Cruzeiro por aqui se preparando e, claro, pensando também, Vini, no jogo de volta da Libertadores, que vale muito pro Cruzeiro nessa sequência de temporada. Valeu, Laurinha. Um beijo pra você, bom trabalho. Arthur Jorge, daquela situação que a gente estava falando há pouco, né? Será que escala força máxima? Será que poupa alguém? Meio de semana já tem essa parada dificílima. E vale muito essa classificação para a próxima fase da Libertadores no jogo contra o Flamengo. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até a próxima com mais novidades. E deixa aqui a sua opinião nos comentários também. Valeu!